nós agora um pouco refletir sobre o tema da pedofilia e sobre o tema do sacerdócio de mulheres. Primeira coisa, eu acho que o Papa Bento XVI, no início do seu pontificado, ele nos alertou sobre uma realidade que eu acho que marca essa nossa discussão. A questão da ditadura do relativismo. Qual é a problemática da ditadura do relativismo? É a falta de compromisso com a verdade. E essa falta de compromisso com a verdade, que é originado pela ditadura do relativismo, prejudica a discussão sobre esse tema da sexualidade. Porque atrás do tema da pedofilia e atrás do tema do sacerdócio feminino, nós temos a identidade sexual. Se nós não partimos do eixo da identidade sexual, a gente cai em extremos ou a gente cai em afirmações superficiais sobre esses temas. E é por isso então que nós queremos partir não daquilo que é a doença, mas daquilo que é a vida sã. Como é que a gente sabe que nós estamos com um problema na visão? A gente sabe que nós temos um problema na visão quando nós não estamos enxergando bem. E aí a gente consegue fazer a relação que isso aqui não é o certo, tem alguma coisa errada. Mas a gente só pode tratar de uma enfermidade fazendo referência àquilo que está são. Então, tratar do tema da pedofilia e tratar do tema da ordenação de mulheres significa que nós precisamos trabalhar, antes de tudo, em uma identidade sexual madura, sã, para a gente poder tentar identificar e até encontrar também caminhos para um caminho verdadeiro. Então, muito bem, eu gostaria de rapidamente apresentar para vocês 3 pontos. Primeiro, sobre a sexualidade humana, aquilo que Deus pensou para a humanidade. Depois nós gostaríamos de falar sobre a parafilia, que seria uma doença do nosso amor, que nos faz então, muitas vezes, cair nesse distúrbio que é a pedofilia. E depois nós queremos um pouco naquilo que é a fragilidade da identidade sexual, que nos faz então não perceber, às vezes como homem e como mulher. Então são esses 3 pontos que eu gostaria de refletir com vocês. Então a primeira coisa, nós precisamos descobrir qual é a nossa verdade mais profunda. Nós cristãos, então, afirmamos que a nossa verdade mais profunda está no fato de ser imagem e semelhança de Deus. O fato de ser a imagem e semelhança de Deus nos faz então perceber que nós não somos frutos do acaso. Ou seja, nós não vamos construindo o nosso ser. Nós não vamos inventando o que nós somos. Ao contrário, nós somos filhos de Deus e, na verdade, nós já fomos pensados por Deus. Isso em um campo religioso, mas, ao mesmo tempo, nós precisaríamos abrir para um diálogo mais amplo, porque, às vezes, em um mundo acadêmico, não basta falar que nós somos imagem e semelhança de Deus. É preciso perceber que, quando nós nascemos, nós carregamos um ser. Nós temos uma metafísica da pessoa. Porque hoje a acusação que os modernos fazem é que, na verdade, nós não nascemos prontos. Nós não nascemos com uma metafísica, com uma ontologia. E o que isso significa? Nós vamos nos inventando. Então, se a partir de agora eu quero agir de determinada maneira, eu vou agir. Se a partir de agora um homem quer falar que é mulher, ele pode falar que é. Se a partir de agora o homem acha que é bom ter relação com o animal, ele vai e tem, porque na verdade ele não nasceu com uma constituição, ele vai se descobrindo, ele vai se inventando. Então, aqui nós temos 2 linhas que nós precisamos partir. A primeira, então, nós somos imagem e semelhança de Deus, e a outra que nós carregamos um ser ontológico, um ser metafísico. Mas muito bem, o Papa João Paulo II, na sua carta às famílias, familiares consórdio, ele vai dizer que o homem possui uma vocação para o verdadeiro amor. Aí está aquilo pelo qual nós nascemos, para um verdadeiro amor. Mas esse verdadeiro amor vai
dizer ainda João Paulo II, nessa mesma carta, que esta é a vocação originária. Ou seja, se nós falamos que o amor é a vocação originária para o homem, o que nós estamos querendo dizer? Que se o homem não se descobrir do amor, ele vai falsificando a sua identidade. O homem, quando está fora desse parâmetro de amar e ser amado, ele vai se fragmentando em uma falsidade. Então é justamente nesse ponto que nós precisamos descobrir. A vida sã, a vida de santidade está justamente quando nós descobrimos esse verdadeiro amor. Mas o que é esse verdadeiro amor? É um amor superior, vai dizer João Paulo II. Esse amor nos faz ser livres, não nos faz ser dependentes, não nos faz ser apegados. Depois, esse amor nos faz ser capaz de autodoação, de doação de si, de ser capaz de viver por algo fora de si mesmo, de ser capaz de dar algo importante ao outro. Isto é a capacidade de autodoação. Depois, a capacidade de fidelidade. Diferente dos animais, diferente de tudo, o homem é capaz de fidelidade. Ou seja, o homem é capaz de assumir a responsabilidade por uma palavra dada. Depois, o homem é capaz de criar comunhão de pessoas, de gerar um relacionamento verdadeiro e autêntico e profundo entre os seres iguais. Isto é um amor verdadeiro. Agora, muito bem, o Papa Bento XVI, na sua primeira encíclica, Deus Caritas Estis, ele vai dizer então que qual é o modelo do amor humano? Se nós estamos então procurando uma identidade sadia, nós precisamos então descobrir aonde está a fonte desta maturidade no amor. E vai dizer o Papa Bento XVI, quanto para os casais, depois quanto para os religiosos, o modelo do amor autêntico é Cristo crucificado. Vai dizer São Francisco de Sales, numa certa altura, ninguém aprende o amor lendo. Todo mundo só pode aprender o amor olhando para a cruz. A cruz é a escola do amor. A cruz é a escola da maturidade humana. Então, se nós precisamos descobrir qual é a nossa razão de ser, a nossa vocação, nós precisamos olhar para Cristo crucificado. Aí está, então, o amor que é autodoação, o amor que é livre, o amor que gera comunhão, o amor que gera relacionamento, o amor que é fiel, Cristo crucificado. Mas muito bem. Mas só que as pessoas muitas vezes não conseguem olhar para isso. E em contraposição a esse amor maduro de Cristo crucificado, eu queria apresentar para vocês agora a teoria de Engels. Engels foi um alemão, discípulo de Karl Marx. Engels tem uma obra chamada A Origem da Família, Propriedade Privada e do Estado. E o que ele vai dizer nessa obra? Ele vai aprofundar aquilo que Marx já tinha como teoria. Karl Marx vai dizer que a origem da desigualdade entre homem e mulher, ela é gerada, antes de tudo, dentro da família. Porque dentro da família já se distingue papel. O homem sai de casa, trabalha. A mulher é obrigada a estar em casa e cuidar dos filhos. Vamos dizer então essa linha marxista, que as mulheres e os filhos são tidos como propriedade do homem. E é nisso que gera uma desigualdade na sociedade. Então, se nós queremos acabar com essa desigualdade, o que nós precisamos desconstruir? A família. Porque é a família que é o problema da desigualdade no campo social. Mas Engels vai mais longe ainda. O que Engels vai dizer? Existia um estado primitivo do homem, onde não havia família. E nesse primeiro estágio, onde não havia família, o que acontecia? Não havia uma lei moral para o campo da sexualidade. E o que significa? O pai se relaciona, o homem se relaciona com mulher, homem se relaciona com homem, mulher se relaciona com mulher, adulto se relaciona com criança, homem se relaciona com animal, porque não
campo da sexualidade. Este é o estado primitivo, onde existe uma libertinagem na sexualidade. E o que Engels vai dizer? É justamente quando surge o capitalismo, onde a partir de agora a propriedade privada passa a regular a relação social, que surge a problemática da herança. Porque até então, o que acontecia? Homem tinha relação com mulher, geravam filhos, mas os filhos não sabiam quem eram os pais. Por quê? Primeiro, o pai tinha relação com a mulher e não tinha mais com ela, já ia por aí. Depois, a mulher, depois que tinha o filho, confiava aos outros cuidarem dos filhos. Isso significa que a criança não tinha contato nem com o pai e nem com a mãe. E é daí que surge a problemática. Por quê? Se eu vou começando a acumular bens, propriedade privada, vem a problemática da herança. Por quê? Eu vou morrer. E quem é que vai ficar com essa herança? Porque eu não sei quem são os meus filhos, eu não sei quem é a minha posteridade. E aí vai dizer Engels que é justamente nessa relação da propriedade privada que surge a família. Ou seja, agora eu preciso tomar uma mulher para mim, para que ela possa ser mãe do meu filho e eu possa saber a quem confiar e passar a minha herança. Entendido qual é a teoria dele? Entendido? Certo? Nessa teoria de Engels, então, a família é um elemento natural? Não é. É um elemento construído pela sociedade. E mais ainda, a família, então, é uma construção do dinheiro. Então, se o dinheiro gera uma dificuldade entre nós devemos, então, agora acabar com a família, porque a família é o problema da sociedade. Parece que está invertido com o pensamento com que nós acreditamos, né? João Paulo II, certa vez, reafirmou que a família é o quê? Célula máter. Ou seja, antes de ter a sociedade, já existe a família. Porque o que é o Estado? É a reunião de famílias. Então parece que o marxismo e Engels virou aquilo que nós acreditávamos de cabeça para baixo. Mas muito bem, vamos em frente, que ainda não é isso. Mas muito bem. A partir daí, Marx, Engels e tantos outros, Lenin, vão começar agora a trabalhar para destruir a família. Ou seja, e como é que a gente destrói a família? Atacando aquilo que é a sexualidade humana. Porque se a gente não vive bem a nossa sexualidade, o que acontece? Distúrbios no relacionamento. Por exemplo, se eu não sou convicto daquilo que é a minha sexualidade, eu já começo a olhar para vocês e achar que vocês são posse para mim, objeto do meu prazer. Entende qual que é a problemática se nós não temos uma sexualidade madura? Então, o que Lenin e o que Marx começou a propor agora na prática? A fazer, então, uma desconstrução disso no campo da sociedade. Como fazer isso? Primeiro, uma libertinagem sexual. Todo mundo pode ter relação com todo mundo em momento que quiser. Depois, cada um deve se descobrir, ou seja, aqueles que têm uma certa dificuldade na sua identidade sexual, pode se entregar ao homossexualismo. Depois, as mulheres são donas de si. Então elas não são obrigadas a ter filhos, então surge aí toda a problemática do aborto. Todas essas problemáticas da moral surgem a partir do quê? Dessa problemática do marxismo. E aí é então que a gente precisa descobrir o que é a sexualidade humana. A sexualidade é uma maneira da pessoa se expressar. Isto é a sexualidade, é a manifestação da pessoa. Mas agora é o seguinte, eu pergunto para vocês, a pessoa é só corpo? É só corpo? A pessoa é só alma? Então a primeira coisa que nós precisamos descobrir é, a pessoa é uma unidade de corpo e alma. Por que isso é importante? Porque se a gente se fixa apenas no corpo ou na alma, a gente cai em alguns problemas. Por exemplo, se a gente acha que o homem é só um agrupado de material biológico, tem problema ter relação? Não.
Porque nós vamos ser como os animais, a gente vai e cruza aqui, mas aí cruzou aqui, já cruza com o outro, depois tem relacionamento aqui, já tem com o outro, não tem responsabilidade. Se nós formos apenas material biológico, o sexo é apenas prazer. Mas só que a gente percebe que no relacionamento entre homem e mulher, esse relacionamento sexual apenas carnal não satisfaz. É tanto que depois de uma noitada, o jovem geralmente tem um vazio de consciência. Depois de uma masturbação, o jovem tem um vazio de consciência. Ou seja, não basta satisfazer o prazer do corpo, porque o homem não é só corpo. Depois também tem o outro extremo, achar que a pessoa é só alma. Ou seja, basta uma intenção boa e pode fazer tudo. Para quem ama, tudo é permitido. Vocês já escutaram isso? Mas toda forma de amor é permitido, não é isso que falam? O problema é que o amor fora de uma verdade, o amor se corrompe. Uma mãe que vê o filho se drogando e se afundando nas gangues, a maneira dela amar o filho é prendendo o filho para que o filho não vá por aí. A maneira da mãe do filho de amar o filho não é falar, vai filho, faça o que você quer, porque afinal de contas, se você quer ser feliz, tudo é permitido. A mãe não fala isso. A mãe precisa exortar, às vezes precisa repreender. Vocês entendem? Se a gente separa o corpo e a alma da pessoa, a dificuldade que gera no campo prático, então muito bem, nós precisamos entender a pessoa então como esse espírito encarnado. É isso que nós somos, ou seja, nós somos essa unidade que não se separa de corpo e alma. E o que isso gera para nós? Sempre perceber e analisar o homem a partir desta totalidade. Eu pergunto para vocês, o homem é igual à mulher a nível corpóreo? Sim ou não? Quem acha que sim está errado, viu? Porque não tem. Vocês escutavam desde criança que menino tem pipiu e menina tem pepeca. E nunca isso vai ser diferente. Depois, por mais que o homem queira aflorar o seu instinto materno, ele nunca vai poder gerar. Então a gente já percebe aí que corporeamente é impossível falar que o homem é igual à mulher. Até mesmo, por exemplo, a questão dos hermafroditas. Por quê? Os hermafroditas, em um determinado momento, os órgãos genitais não aparecem, mas em um determinado momento, o que acontece? Desenvolve ou o órgão masculino ou não. Então, até mesmo os hermafroditas, existe um momento que corporeamente ele vai se distinguir. Agora eu pergunto para vocês, homem pensa que nem mulher? Mulher pensa que nem homem? Nunca. Eu queria falar para vocês, a maioria das dificuldades dos casais não é relacionado a sexo. A maioria da dificuldade do relacionamento entre homem e mulher é a falta de compreensão da identidade sexual do outro. Porque a mulher passa o dia inteiro querendo falar com o marido. E o marido passa o dia inteiro trabalhando, chega em casa, o marido só quer o quê? Sofá. E a mulher quer saber de tudo. E a mulher pergunta, como foi o dia? E o que o homem fala? Bom. Só que a mulher não quer saber se foi bom. A mulher quer saber o seu programa. 6h15 eu saí de casa, 7 horas eu cheguei, 7h30 tomei café. Entende? O homem consegue entender isso? Nunca. Porque o homem, para ele, se o dia foi bom, é só falar, foi bom ou não foi bom. A mulher não está satisfeita com isso. A mulher quer detalhes. A mulher também não consegue, às vezes, ter uma ordem de pensamento. Não sei se vocês já perceberam, a mulher consegue falar de 6 assuntos ao mesmo tempo. A mulher fala 3 horas sem repetir uma palavra. A mulher é versátil nessa área. Já o homem, ele não consegue fazer 2 coisas. Já percebeu que homem, ou ele olha a televisão ou conversa. Porque isso é próprio da identidade do homem e da mulher. Então, se a gente não percebe a maioria da dificuldade no relacionamento do casal, então é justamente perceber essa realidade, a particularidade do homem e da mulher. Agora, muito bem, como essa sexualidade se expressa no corpo e na alma da pessoa,
se expressa nesse masculino e nesse feminino, nós precisamos então, a partir de agora, descobrir como esse masculino e esse feminino podem viver esse amor doação. Como esse amor doação é possível? A partir de duas maneiras. A igreja vai dizer: a minha sexualidade, a minha capacidade de amar, ela se expressa ou no matrimônio ou na vida religiosa. Essas são as duas maneiras de expressão do amor: o matrimônio ou a vida religiosa. Mas muito bem, o que isso significa? É fácil a fidelidade de um homem para uma mulher, de uma mulher para um homem até o fim da vida? Não é fácil. Vocês conhecem casais que se separaram? Olha, grandes casais que se separam não é porque eles são mau caráteres, não é porque eles são inconsequentes, mas é porque às vezes chega em um determinado ponto do relacionamento que não é possível mais levar, por falta de maturidade, por falta de diálogo, por tantos elementos que não vamos entrar aqui. Eu pergunto para vocês: é fácil levar uma vida consagrada? Abrir mão da honra, abrir mão da família, abrir mão de tantas coisas, é fácil? Também não é fácil? Ou seja, o Senhor nos pede um amor totalitário no matrimônio ou na vida consagrada, e ao mesmo tempo a gente percebe que é difícil. Então, o que é preciso hoje, e ainda mais para nós jovens? Uma educação para a sexualidade madura. Ou seja, nós cristãos, devemos ser expert no amor, porque nós temos uma realidade que ninguém mais tem: Cristo crucificado. Se é olhando para Cristo crucificado que nós aprendemos ao que é amar, nós cristãos deveríamos ser pessoas maduras no amor. E é por isso que nos grupos de jovens, na catequese, nos cursos de noivo, nós devemos ajudar os jovens a esta maturidade no amor. Sabe por quê? Porque fora do cristianismo, eles querem educar para na verdade, uma deseducação na sexualidade. Eu não sei se vocês acompanharam o Programa Nacional de Educação. Acompanharam? O que eles queriam? Que os filhos de vocês, futuramente, não vai ter mais banheiro masculino, não vai ter banheiro feminino. O professor não vai poder mais dizer para a criança que ela é homem ou que ela é mulher. Na verdade, o professor vai ter que educar as crianças para falar: o que você sente que você é? O que você acha que você é? Vocês entendem? Agora pensa, quando você tinha 4 anos de idade, você sabia distinguir isso? Você sabia que você precisava escolher? Não, porque a criança não tem o senso da razão ainda. Agora eu pergunto para vocês: um jovem que está na puberdade, está naquele fogo tremendo, o jovem não sabe quem ele é, ele está todo cheio de energia, e chega uma pessoa e fala: olha, está aqui essa camisinha, faz o bom uso dela. Uma pessoa que não está centrada em si, você acha que ela é capaz de poder fazer essa decisão? Não é? Então, nós temos aí dificuldades nesse campo. Mas muito bem, já levantaram a plaquinha de 20 minutos. E eu nem entrei no tema ainda, viu? Então, muito bem, nós somos chamados a esse amor total. Mas existe um termozinho chamado parafilia. Lembra o que é filia? Amor, não é? E o que é para? Doença. Então, a parafilia são doenças no amor. E a parafilia que nós queremos trabalhar hoje é a pedofilia. O que é a pedofilia? Pedofilia vem de 2 palavrinhas gregas também, que vem de paidos e filia. Paidos, criança. Pedagogia, pediatria, pedofilia. Depois, filia. O que é a filia? Amor. Ou seja, o que é a pedofilia? É o amor à criança, um amor de amizade pela criança. Tem problema nisso aí? Até então não. Mas vamos ver então qual é a problemática então que gira ao redor da pedofilia. A Organização Mundial da Saúde, ela definiu a pedofilia como a preferência sexual
meninos ou meninas, geralmente na puberdade. Então, ou seja, é aquela preferência por crianças, homens ou mulheres, até os 13 anos. Isso é a pedofilia. E essa pedofilia, ela pode se manifestar de duas maneiras, ou de forma exclusiva ou de forma não exclusiva. O que isso significa? Uma pessoa só sente atração por criança. Ele olha para um adulto e não consegue sentir prazer nele. O pedófilo, então, pode somente sentir prazer pela criança, ou então ele pode sentir prazer por criança ou também por adulto. São as duas maneiras que os pedófilos podem se expressar. Agora, os psicólogos ainda acrescentam uma coisa: quem são os pedófilos? Não são só aqueles que cometem o ato, mas aqueles também que sentem fantasias sexuais por crianças, onde o pensamento dele, ele não consegue se ver tendo felicidade e satisfação, tendo relação com adultos, com pessoas da mesma faixa etária, mas apenas com crianças. Depois, pessoas também que só têm impulso e atração sexual por crianças, que não tem, olha para um adulto e não consegue se atrair. Ou depois também o próprio ato sexual. Então, o pedófilo, ele é marcado ou por uma fantasia, ou por então atração, ou então pelo ato. Esses três momentos. Mas muito bem, vamos lá. Qual que é a problemática? A primeira coisa é que nós precisamos sempre distinguir entre o ato e a tendência. Existem pessoas que podem ter todas essas inclinações e não fazer o ato. E tem pessoas que concretizam o ato, aliciam, acariciam, têm o ato sexual com crianças. Isso é diferente. Vocês compreendem? Então a primeira coisa é, civilmente, o que isso acontece? Como isso nós podemos responder? Na Constituição brasileira ainda não existe essa categoria de pedofilia. Existe uma lei no Código Civil que aquilo que não está prescrito não pode ser então usado para condenar alguém. Então, os casos de pedofilia no Brasil, como eles são julgados? Eles são julgados a partir de abusos sexuais ou estupros. Não existe essa categoria própria, pedofilia. Mas agora eu faço uma pergunta para vocês. Um homem abusar de uma mulher adulta é a mesma coisa que abusar de uma criança? É distinto, não é? Mas para julgar no Brasil ainda não se pode fazer essa distinção, porque não tem o termo pedofilia dentro. E o que acontece? Muitas pessoas que são acusadas de pedofilia, eles cumprem 2 anos de prisão e, se forem bonzinhos, estão livres. Mas vamos mais ainda. No ano passado, a ONU acusou o Vaticano de estar acobertando os casos de pedofilia dentro da igreja. E a ONU obrigou que a igreja desse uma resposta sobre essa acusação. Ou seja, o que a ONU está dizendo? Existem casos de pedofilia entre os padres, as freiras, e isso não é julgado corretamente. E eles pediram que o Vaticano se pronunciasse sobre esses casos então. A primeira coisa que nós precisamos ganhar uma transparência nesse campo da igreja. Nós não podemos então tratar desse tema da pedofilia no mundo eclesial de maneira obscura. E nós vamos vendo que desde o ano 2000, esse tema da pedofilia dentro da igreja foi ganhando um objeto de estudo muito forte. Nesse tempo, desde o ano 2000, onde o cardeal Joseph Ratzinger estava na Congregação para a Doutrina da Fé, ele tem então investigado e ao mesmo tempo colaborado para que a igreja pudesse então tomar uma posição diante dos padres pedófilos e também das religiosas. Agora é o seguinte, vocês sabem que o maior número de casos de pedofilia não acontece na igreja, vocês sabem, né? Que os maiores pedófilos se encontram dentro de casa, pais, padrastos,
tios, primos. Depois, também, depois da família, não é no mundo eclesial. Vocês sabiam que no mundo da educação também acontecem muitos abusos, né? Entre os professores e treinadores de educação física. Esses são os maiores casos. Agora, o que é muito interessante é perceber por que quando se trata da igreja, existe um juízo diferente. E o Papa Bento XVI, no livro dele, A Luz do Mundo, ele diz uma coisa que é muito interessante. Ele vai falar: quando essas pessoas acusam a igreja de ser pedófila, na verdade elas não estão preocupadas com a verdade, elas não estão preocupadas com as crianças, mas no fundo elas querem colocar o descrédito na igreja. Na verdade, o que elas querem? Elas querem colocar a igreja na berlinda. Então, ou seja, a acusação ela não é justa, porque ela não está na verdade. Então eu queria falar com vocês agora como a igreja tem manifestado diante dessas acusações de pedofilia. Duas coisas que são importantes a gente separar. A pedofilia não está ligada à questão do homossexualismo, porque muitas pessoas tendem a misturar pedófilo e homossexual. O problema é que o pedófilo pode sentir atração quanto por criança, quanto por menino, quanto por menina. Ou seja, então não está ligado à questão do homossexualismo. Por mais que 81% das pessoas que são abusadas são homens. Mas vamos lá. Depois, a questão da pedofilia não está ligada ao celibato. A pessoa não tende a se relacionar com uma criança porque não pode casar. Então nós precisaríamos antes descobrir alguns distúrbios que podem gerar a pessoa então a ter esse desvio no seu amor. A primeira coisa é, as pessoas que foram abusadas quando criança, elas tendem a criar uma repulsa pelo adulto, a ponto de que às vezes quem foi abusado geralmente consegue ter uma dificuldade no relacionamento com a pessoa do sexo oposto, ou depois ter uma dificuldade de contrair matrimônio, porque ela sempre vê o outro como uma ameaça. Muitas vezes também o pedófilo, por que geralmente quem é pedófilo foi abusado? Porque ele tende a dar uma resposta àquilo que ele sofreu quando criança. Depois, uma falta de responsabilidade no amor, porque é muito mais fácil ter um relacionamento com a criança e não me responsabilizar do que com o adulto. Isso manifesta uma imaturidade também. Agora, muito bem, o jornal Estadão de São Paulo, no ano de 2013, ele apresentou alguns dados. Ele disse que nos últimos anos, na Itália, 100 padres foram considerados pedófilos, mas só que 6.000 professores de educação física e treinadores foram acusados de pedofilia. Parece que o número é bem diferente, né? Uma distância imensa. Depois também o Estadão relatou, nos últimos 20 anos da Alemanha, foram registrados 210.000 casos de pedofilia, sendo que desses 210.000 casos de pedofilia, 300 foram relacionados com os padres. Parece que tem uma diferença, não tem? E esse tema da pedofilia, às vezes está um pouco em voga, porque vamos tentar fazer uma retrospectiva. No ano de 2002, o foco foi em Boston. Boston foi acusado com vários casos de padres pedófilos. Depois, em 2009, foi a vez da Irlanda. Surgiram 2 documentos na Irlanda falando de casos que a igreja tinha acobertado padres pedófilos. Em 2010 foi a vez da Alemanha. Então, desde 2002, nós estamos vendo que vão surgindo esses anúncios de pedofilias dentro da igreja. Mas aí eu digo para vocês algumas medidas que foram sendo tomadas. Primeira coisa é, no ano 2000, quando começou a surgir boatos de pedofilias, o Papa João Paulo II confiou a Congregação para a Doutrina da Fé para estudar esses casos. Ou seja, então a igreja não está estudando a partir de agora, tem um tempinho já que já está sendo feito esse processo. Depois,
Quando o Papa estava voltando da jornada de Sydney, da Jornada Mundial da Juventude, ele falou para os noticiários que a questão da pedofilia agrava a imagem da igreja. E por isso nós devemos tratar com rigidez. E o que é tratar com rigidez a pedofilia dentro da igreja? É saber que não é só no campo do direito canônico, mas também deve ser tratado no campo do direito civil. Ou seja, aquelas pessoas que cometem o crime da pedofilia e que são religiosos devem ser julgados pelo Estado. E depois, além de serem julgados pelo Estado, é preciso haver um juízo dentro da igreja. E essa pessoa, como é que ela vai ser julgada dentro da igreja? Primeiro, a nível da diocese, porque vocês sabem que dentro disso existem muitas calúnias. Por exemplo, há 5 anos atrás, foi noticiado aqui em Brasília que um padre tinha cometido pedofilia. Saiu em todos os meios de comunicação. Mas depois de 1 ano de investigação, o que aconteceu? Descobriram que era mentira. Os jornais noticiaram? Não. Agora, por que os jornais noticiam supostos casos e depois não dão direito de resposta? Muito bem. Depois, o que isso gera dentro da igreja? Qual que é o processo? A pessoa é julgada primeiro no campo eclesial, da sua diocese. Depois de verificar indícios na diocese, agora já extrapola o campo do próprio bispo, é mandado para a congregação da doutrina da fé. Se for um caso especial, é confiado ao próprio Papa julgar. Esse padre, acusado de pedofilia, pode perder todas as suas atividades de padre e também pode ser demitido do estado clerical, ou seja, ele pode ser cancelado o seu estado de padre, ele pode deixar de ser padre. Essa é a penalidade para o padre que comete pedofilia. Muito bem. Agora eu vou falar tudo bem aqui? Então também, se tiver algum problema, vocês jogam as perguntas lá. Agora vamos para a ordenação de mulheres. A primeira coisa é, as mulheres aquelas que militam pela ordenação de mulheres, a grande preocupação não é o fato da ordenação. A grande problemática é a mulher se achar inferior ao homem. Ou seja, a mulher se sentindo inferior ao homem, ela precisa lutar para ela ser igual ao homem. O problema é que a nossa dignidade não está em função. A nossa dignidade não está no nosso ser. Aí está a nossa dignidade. Por exemplo, entre vocês, existem pessoas que são formadas? Existem. Tem pessoas que ainda estão no ensino médio? Existem. Mas o que fazem vocês terem a mesma dignidade é o fato de terem funções, de estar num determinado estudo, numa determinada paróquia, numa determinada região. Não é isso que faz a gente ser igual. Não é isso que dá a nossa dignidade. E é justamente esse problema que dentro do feminismo, que nós vamos vendo que o feminismo é fruto daquela revolução sexual dos anos 60, onde as mulheres fundamentadas, se lembra daquele fulano de tal chamado Engels, que nós falamos, e de Marx? O feminismo vai beber a sua fonte em Marx, ao ponto de um psicólogo neozelandês chamado Money, ele vai fazer uma experiência. Money, ele trabalhava em uma clínica, e o que aconteceu? Um casal teve filhos gêmeos e houve um acidente, porque o órgão genital de um dos gêmeos foi cauterizado na cirurgia. E aí o que aconteceu? Ele aproveitou dessa situação para poder aplicar a sua teoria. E o que Money fez? Conversou com os pais e falou: olha, essa criança que o órgão genital foi cauterizada, vocês vão educar como menina. E esse que não teve o órgão cauterizado, eduquem como menino. E o que aconteceu? Esses
dois foram crescendo sem saberem essa verdade, a um determinado ponto que aquele rapaz que foi educado como menina não conseguia se identificar como menina. Ele sempre queria brincar com os carrinhos do irmão. Ele sempre rasgava os vestidos. A ponto que, aos 14 anos, quando já estava insustentável essa situação, e os pais tiveram que contar a verdade para os dois. E o que aconteceu? Esse que foi educado como homem suicidou. E depois, mais tarde, o David Hamel, ele também se suicidou. Ou seja, aquela teoria que ninguém nasce homem, ninguém nasce mulher, na prática, nesses dois irmãos, não foi válido. Porque mesmo sendo educado como menina, ele não se sentia menina. Porque o que nós falamos? Basta o corpo, ele pode ser educado como menina, vestido, educado, brinquinho, posições de menina, mas só que nós também somos alma, não somos? E aonde nós carregamos o ser masculino e feminino? Também na alma. Então, por mais que ele tivesse um corpo de menina, ele não se sentia menina. Ou seja, então, não somos nós que vamos nos descobrindo e fazendo nossas opções. Na verdade, nós já nascemos com algo. Mas muito bem, vamos lá. E o que acontece? Que essa problemática, então, do gênero, essa problemática de, então, não existe uma identidade masculina e feminina, entra também no campo da política. Por quê? A partir do ano 94, a Organização Mundial das Nações Unidas, a partir de 94, ela vai introduzir esta teoria de Money, que ninguém nasce homem, nasce mulher. Por isso, Money vai colocar agora o termo genders, ou seja, gênero. Ele vai introduzir esse termo agora dentro da ONU. Ou seja, o que isso significa? Significa que não existe homem e nem mulher, a pessoa que escolhe. E qual que é a problemática disso? Que se ninguém nasce homem, ninguém nasce mulher, então não existe família. Não existe um homem e nem uma mulher que constitui. Depois, o ato homossexual não é um problema, porque na verdade cada um escolhe o que quer ser. Depois, a pedofilia não é um problema, porque se nós não somos nem homens nem mulheres, também não existe adulto e nem criança. Então, ter relação com homem, com mulher, com criança, com animal, não tem problema. Vocês entendem qual é a consequência dessa desconstrução da identidade sexual? Mas vamos lá. Então, também surgiu no campo católico uma militância feminista. Ou seja, onde as mulheres começaram a se achar dentro também da instituição que elas eram inferiores aos padres. Por exemplo, elas começaram a se questionar: por que nós não podemos nos ordenar sacerdotes? Depois, por que a mulher não pode assumir cargos altos na igreja? Depois, por que as mulheres não são autônomas entre escolher ser mãe ou não ser mãe? Vocês entendem? A partir dessas afirmações vão surgir interrogações. E aí nós vamos ver o seguinte: foi preciso então que o Papa João Paulo II escrevesse uma carta apostólica para poder falar então sobre a ordenação das mulheres. E o Papa João Paulo II, então, na carta Ordinatio Sacerdotales, vai dizer que, de maneira infalível, a igreja atesta que Cristo só instituiu os homens para serem sacerdotes. Ou seja, nunca a igreja vai voltar nesse ponto sobre a ordenação de mulheres, porque Cristo não quis que as mulheres fossem sacerdotes. Por que Cristo não quis que as mulheres fossem sacerdotes? Vamos lá. Primeira coisa, Cristo não ordenou mulheres, diferente dos apóstolos. Lembra, quando é que Cristo transfere o poder sacerdotal para os apóstolos? Na última ceia. Existiam mulheres na última ceia? Não tem mulheres na última ceia. Depois, Cristo colocou a ordem do sacramento, o sacramento da ordem,
para uma identificação consigo. E Cristo o que era? Homem. Depois, os apóstolos transmitiram a ordenação sacerdotal para homens. Desde o início da igreja, os apóstolos transmitiram esse poder aos homens. Então, toda a tradição nos conduz a falar que esta questão da ordenação está restrita ao homem. Agora, muito bem, falar que a ordenação é restrita aos homens significa que as mulheres são menores que os homens? Primeiro, o Papa Francisco disse ultimamente: Maria foi mais que os apóstolos. Isso significa que as mulheres não são menores porque não se ordenam, porque a dignidade não está na função, a dignidade está no ser da pessoa. Mas muito bem, só que não basta por aí. O que nós temos também? Às vezes, as mulheres acham, algumas, quando eu digo mulheres, entendam que eu estou falando daquelas que militam pelo feminismo, que acham que ela possui uma submissão ao homem. Aí começa a falar: estão vendo? Nunca tem mulher em cargos altos. Mas, por exemplo, o Papa Bento XVI nomeou para a Academia de Ciências Sociais uma mulher. Depois, existem movimentos da igreja que são as mulheres que são presidentes. Depois, o tanto de número de congregações femininas que existem dentro da igreja. Eu pergunto para vocês, na paróquia de vocês, existem mais mulheres ou homens nas coordenações de pastorais? Mulheres. E por que então as mulheres não têm espaço dentro da igreja? Depois, nós precisamos nos perguntar: será que é invertendo a identidade do sacerdócio que vai resolver o problema? Não, porque isso é uma afirmação precipitada e aparente. Então nós precisamos ir a fundo naquilo que nós precisamos para afirmar a dignidade da mulher. E é por isso então que o Papa João Paulo II, no ano de 88, escreveu uma carta sobre a dignidade da mulher. E nessa dignidade da mulher, ele vai falar que por que existe uma dignidade da mulher? Primeiro, por conta de Maria. Maria é tudo aquilo que a igreja deve ser, ou seja, tudo aquilo que nós padres devemos ser. Nós devemos olhar para Maria e falar: é isso que nós devemos ser. Então, a dignidade de Maria supera tudo. Depois, a importância das mulheres dentro da história da igreja. Quantas mulheres santas? Por exemplo, você olha para uma Catarina de Sena. Catarina de Sena, quando o Papa tinha saído de Roma e foi para Avignon, o que ela fez? Ela foi falar com o Papa e falou: dá para o senhor voltar? Porque o seu lugar não é aqui, o seu lugar é em Roma. Isso foi uma mulher que foi educar o Papa. Depois, você olha uma Teresa d'Ávila. Teresa d'Ávila reformulou a vida monástica, a vida do Carmelo. Ajudou São João da Cruz a reformar também a parte masculina. Olha aí a dignidade da mulher. Depois, quantas mulheres que santificaram as famílias no anonimato? Quantas mães de família que rezam para a conversão dos maridos? Por exemplo, olha a figura de um Santo Agostinho. Quem é que estava por trás de Santo Agostinho? Uma mulher. Depois, olha quem estava do lado de São Francisco de Assis, uma mulher. Então, as mulheres possuem a sua dignidade quando elas descobrem a sua identidade. Quando as mulheres querem ser que nem os homens, não é isso a dignidade. A dignidade de saber existe algo que nós somos comum, mas existe algo que nos faz diferente. E é isso que nos faz, então, podermos conviver bem. Aí, o Papa Bento XVI, ele vai dizer uma
ordenação, o sacramento, ele toca na constituição íntima da pessoa. Não é apenas uma função. É tanto que uma pessoa nunca vai deixar de ser padre, porque está na constituição. É como o batismo. Vocês podem ser batizados, mudarem de religião, podem ir até o inferno, mas sempre vão ser batizados, porque o sacramento está ligado à constituição mais íntima. Então, quando nós falamos de ordenação sacerdotal, nós estamos falando aquilo que está ligado ao ser, está ligado à constituição íntima, não à função, ok? Isso é o sacramento. Agora, o que é, quando nós falamos de freira, o que nós estamos falando? Nós estamos falando de uma consagração através de votos religiosos. Ou seja, a pessoa escolhe viver com um compromisso público a radicalidade do batismo. É isto. Mas, por exemplo, isto não toca no ser da pessoa. Toca no jeito que a pessoa escolhe viver. Entendida a diferença entre vida religiosa e sacramento da ordem? Muito bem. Agora vamos lá. O sacramento da ordem. Qualquer sacramento é direito ou é dom? É direito ou é dom receber um sacramento? Se é de direito, você está dizendo o quê? Eu tenho condições de obrigar alguém a me dar esse sacramento. Mas só que qualquer sacramento não é direito, é obrigação, é dom. Se é dom, o sacramento me vem por gratuidade de Deus. E se o sacramento é gratuito, Deus concede a quem Ele quer. E se nós estamos então falando de sacramento como dom, o que nós estamos querendo dizer? Que Cristo escolheu os apóstolos para comunicarem a ordenação sacerdotal. Então, a ordenação sacerdotal está ligada por direito divino, ou seja, por Cristo, fundador da igreja, ligado aos apóstolos. E é por isso que somente os apóstolos podem também transmitir o poder sacerdotal. Entendido? Respondi? Acho que agora ficou bem claro, né, pessoal? Bom, a segunda pergunta: Padre, quem deixa o sacerdócio pode se casar pela igreja? Então, muito bem. Deixa eu fazer a pergunta e assim a gente vai responder. A ordenação sacerdotal, se lembra que nós falamos que ela está no nível de indelével, ou seja, uma vez padre para sempre, ok? A não ser que uma vez se constate que aquela ordenação não foi válida. Mas se a gente diz que uma ordenação não foi válida, significa que ele nunca foi padre. Ele teve a aparência de padre, mas nunca foi padre. Mas quando nós estamos falando de ordenações válidas, ou seja, aquela pessoa foi padre, foi ordenado, ele nunca vai deixar de ser. Então, um padre pode casar? Pode. Mas como acontece isso? Ele precisa pedir dispensa a Roma de alguns ofícios e de algumas obrigações do seu ministério. Então, um padre que deixa o ministério, para ele poder casar e não estar em estado de pecado, ele precisa pedir a liberação a Roma para que ele possa estar isento na disciplina do celibato. E estando isento na disciplina do celibato, ele poderá regularizar a situação diante da igreja. A pedofilia na igreja tem a ver com a falta de vocação da pessoa com a vida religiosa? A problemática da igreja, e aqui não é da pedofilia, é quando nós esquecemos que nós precisamos ser santos. Aí está o
agredida. Entende? Todos nós temos fragilidades. A pedofilia é uma que é grave. Nós vimos que quando a gente abusa de uma criança, a gente não só causa uma ferida nela, causa na família futura dela, causa na sociedade, causa na igreja. A pedofilia tem um alcance imenso no seu efeito negativo. Mas é uma coisa que, se a gente não olhar para onde nós devemos estar, que é a santidade, que é o paraíso, a gente não vai conseguir lutar. Isso relacionado ao homossexualismo, isso ao matrimônio, isso ao celibato. Se tirarmos o olhar do paraíso, não é possível viver nada. Bom, tivemos algumas perguntas aqui parecidas. Foi provado cientificamente que existem pessoas que nascem com corpo de menina, mas mente de menino. Isso acontece por um problema na formação do feto. Como a igreja entende essa questão dos transgênicos? Também foi perguntado se é possível que alguém nasça com essa alma masculina em corpo feminino ou ao contrário. Muito bem. Primeira coisa que esse termo de mente é muito pequeno para poder falar. Então a pessoa, como vocês falaram aqui, nasce no corpo de menino, mas ele tem elementos, tendências femininas. A sua vontade, ela vai se inclinando mais ao campo feminino. E aí nós precisamos então distinguir uma coisa: a tendência e o ato, ao trauma e a tendência. Existem pessoas que, por causa de traumas, despertam para esse lado. E tem pessoas que nascem realmente em conflitos. Hoje a psicologia ajuda muito a identificar alguns elementos. Por exemplo, no período da gestação, a maneira como então os pais levam a gravidez podem ajudar a despertar. Ou, por exemplo, a maneira como os pais criam, a maneira como, por exemplo, os familiares tratam essa criança, podem despertar uma inclinação para o outro lado. Por exemplo, todos vocês acordam cedo, mas é fácil acordar cedo? Não, mas você se acostuma, você se condiciona a isso. Então nós precisamos distinguir muitas coisas nesse campo. Primeiro são as condições. A pessoa pode criar uma tendência homossexual pela maneira com que ela vai sendo formada no campo familiar, depois no campo social. Depois também o período da gestação pode influenciar. Tudo isso ajuda a pessoa a criar certos estímulos e até mesmo inclinações. Isso é uma coisa. Mas agora isso significa que a pessoa é homossexual? Por exemplo, no período que a pessoa está formando a sua identidade sexual, na sua pré-puberdade, na sua adolescência, a pessoa muitas vezes entra em conflitos. É tanto que muitas vezes pessoas costumam ter relações ou acariciar pessoas do mesmo sexo porque ela não consegue fazer uma distinção ainda de quem ela é. Mas isso significa que ela é homossexual? Depois, ao longo da sua vida, por exemplo, a pessoa, não vamos entrar nas razões, mas ela teve uma experiência homossexual. Isso significa que ela é homossexual? É preciso distinguir. E uma pessoa que possui essa inclinação, significa que ela precisa ceder às suas inclinações? Porque se a gente for falar isso, vamos falar, por exemplo, as pessoas que têm vontade de bater em todo mundo. É uma pessoa que carrega uma raiva dentro de si que é incontrolável. Mas já que ela tem essa tendência a bater em todo mundo, ela é permitida bater e matar todo mundo? Uma pessoa que tem uma dificuldade, por exemplo, em questão de roubar, ela rouba sem querer e sem até precisão. Isso significa que ela vai ser permitida agora o roubo? Não. Vocês entendem? Uma coisa é ter tendência. Tendência é um movimento da vontade fragilizado. Agora não significa que a pessoa tem que ser. Então é preciso distinguir tendência, ato. Depois a pessoa, existe um trauma, existe uma inclinação pela formação. É preciso sempre, quando a gente vai tratar desses casos, descobrir do que nós estamos falando. Ok?
Devemos considerar um lado positivo na união civil entre homossexuais, visando a promoção de um compromisso conjugal, responsabilidade familiar e adoção de crianças? Porque vocês viram que em setembro, 24 de setembro, a Câmara, ela definiu o que é a família. Então, a Câmara definiu que família é a união estável entre um homem e uma mulher e filhos. Isto é família. Isto o direito brasileiro definiu. Agora, muito bem, o que nós precisamos aqui distinguir? A união homossexual entre um homem e uma mulher pode ser enquadrado no conceito de família? Não. Porque a família é o consórcio de doação mútua. Tudo bem, mas até aí, também os homossexuais fazem isso, não fazem? Mas por que existe esse consórcio? Para a procriação e para a comunhão de vida. É para isto que então um homem e uma mulher se contraem em matrimônio. É isto que faz ser matrimônio e o faz logo, consequentemente, por causa dos filhos, constituir uma família. Isto é o termo. Então, por causa disso, uma união de homossexuais, primeiro, não pode se enquadrar no conceito de famílias. Agora, uma outra questão. Quando nós permitimos que casais homossexuais eduquem crianças, nós precisamos, não vamos atingir direto isso aqui, vamos procurar pela situação dos nossos pais. Os nossos pais, quando se casam, às vezes não estão maduros, não estão? Às vezes casam imaturos, e é tanto que, às vezes, nós filhos, o que olhamos para os nossos pais? Brigas, conflitos, violências, às vezes inseguranças. Isso desperta algo em nós? Desperta, nos fragiliza na nossa educação. Agora, se nós estamos falando aqui que uma pessoa homossexual que se deixa conduzir pelas suas tendências está em um amor fragilizado, não está em um amor maduro, porque uma pessoa homossexual nunca vai poder dar para o outro homossexual o amor que ele precisa ter, porque nunca vai ser um amor maduro, livre, fiel, capaz de autodoação, porque o homossexualismo não é a verdade. Porque nós falamos, ninguém nasce homossexual. Então, um casal homossexual, será que ajudaria na educação de crianças? Será que causaria uma problemática? Porque nós sabemos, quando criança, nós precisamos nos identificar com o pai, ou nos identificar com a mãe. Nós precisamos olhar para os nossos pais e identificar um relacionamento maduro. Se a criança chega em casa, olha para o pai e olha para o pai 2 e fala, mas com quem eu me identifico? Qual é a verdade do relacionamento humano? Então, é complicado falar da adoção de casais homossexuais, porque eles não vão poder dar a essa criança aquilo que elas têm direito. Vai dizer, toda criança tem direito a um pai e uma mãe. E é por isso, um dos elementos da indissolubilidade do casamento que a igreja coloca é a educação dos filhos. Porque um filho que cresce em um ambiente fragmentado é prejudicado no seu processo educativo. Mas muito bem, isso aqui, vocês fizeram a mesma pergunta, mas são coisas diferentes. Uma coisa é enquadrar como família, outra coisa é a adoção de criança, outra coisa é o Estado dar uma segurança a esse casal. O Estado dá uma segurança aos bens desse casal, isso é justo. Por quê? Se duas pessoas constituem um patrimônio no final da vida de um, o patrimônio cabe ao outro. Porque se a gente diz que não tem esse direito do patrimônio realizado comum, nós estamos falando o quê? Então, quando um morre, a família pode vir e se apropriar dos bens, mas só que o outro construiu aquele patrimônio. É a mesma coisa dentro de uma sociedade. Dentro de uma sociedade, todos que colaboraram para aquela sociedade merecem a sua parte em uma empresa, em uma associação. Então, nesse campo, e dar esse direito, assegurar esse direito
fez não é reconhecermos família, não é permitir a adoção de crianças. É diferente, é dar esse direito aos bens. Então, ainda continuando nesse tema, perguntaram qual a opinião da igreja sobre o pensamento: as pessoas já nascem homossexuais? Primeira coisa, é preciso entender o que você vê como homossexual, né? Você entende homossexual como uma categoria? Uma categoria como homem, mulher e homossexual? Porque se você entende o homossexualismo como uma categoria, não. Porque se você falasse isso, você está falando que a pessoa nasce com o ser homossexual. A alma dela é homossexual, o corpo dela é homossexual. E aí a gente pergunta, se uma pessoa nasce homossexual, por que Deus só criou homem e mulher? Se fosse para ser um outro ser, se fosse para ser um outro sexo, por que Deus não teria feito? Ou por que a gente não identificaria isso? Essa é a primeira coisa. Agora, dizer que pessoas nascem com tendências homossexuais é diferente. Porque significa que nesse processo gestacional, esse processo da primeira infância, lembra, nenhum bebê, o bebê nasce chorando, não nasce falando, eu sou homossexual, eu sou homossexual. Então a pessoa só pode falar isso quando ela já tem o uso da razão. E se a pessoa só pode fazer isso com o uso da razão, significa que ela só vai poder fazer isso quando ela já tem uma certa idade. Porque uma criança de 2 anos, lembra, uma criança de 2 anos, ela vai se identificar com as pessoas e vai repetir. A criança com 2 anos, quando o menininho veste a roupa da mãe, ela não está falando, nossa, eu queria ser viado. Não. Ele quer falar que, olha, eu queria parecer com a minha mãe. Olha, eu queria chamar a atenção da minha mãe. É diferente. Vocês entendem? Porque a criança de 2 anos, de 3, de 4, ela não tem esse uso da razão de falar assim, olha, eu sou isso, porque eu nasci assim. Porque a minha biologia é assim. Não. Uma coisa é a tendência. E a tendência ela é formada por hábitos ou por nível externo. Então é diferente falar com a pessoa nasce homossexual. É muito complicado. É mais fácil nós falarmos que a pessoa nasce com uma tendência por conta desses elementos. Padre, a gente é uma alma que tem corpo ou uma unidade que é corpo e alma? Qual dessas afirmações estaria correta? Nós somos pessoa. E a pessoa é constituída de uma unidade corpo e alma. Nós não somos enquanto não tiver uma união corpo e alma. Então essas duas realidades, elas são realidades que estão intrínsecas. Nós não podemos falar que é o corpo que possui a alma e nem é a alma que possui o corpo, porque isso nós cairíamos em extremismos. Porque se a gente diz que é a alma que possui o corpo é mau. Então nós começamos a fazer penitências exageradas, ver o corpo como algo negativo, porque na verdade a alma, o corpo só impede a alma de se elevar. Isso é uma mentalidade platônica. Depois a gente também não pode dizer que é o corpo que possui a alma, porque se é o corpo que possui a alma, a gente coloca que é o corpo que domina a inteligência e a vontade. O problema é que às vezes o nosso corpo tem vontade de comer muito, não é? Mas faz bem ao corpo comer muito? Não, porque engorda, porque faz mal para a saúde, porque nos deixa obeso, porque nos fragiliza na nossa vontade. Então, vocês entendem? Não é nenhum nem outro que se possui. Na verdade, ambos coexistem na pessoa. A automutilação é a causa de um provável abuso na infância? Primeira coisa, a automutilação, ela é uma falsa compreensão daquilo que é o corpo.
a experiência de uma fragilidade imensa. E às vezes nós queremos combater uma fragilidade em nós, negando aquela situação. O problema é se a gente nega a nossa fragilidade, um dia essa fragilidade vai nos matar. É como aquele cavalo. Todos nós temos um cavalo dentro de nós. E esse cavalo é bravo. Mas só que esse cavalo que tem dentro de cada um de nós aqui, ele precisa ser domado, porque ele não é ruim. Um cavalo é bom. Ele só precisa ser domado. Qual que é o problema? Tem gente que não consegue aceitar o seu cavalo. E o que acontece? Prende a boca do cavalo para ele parar de rinchar, tampa o olho do cavalo, amarra as patinhas do cavalo e deixa ele lá no estábulo, lá no cantinho, e deixa lá para ver se ele aquieta. Qual que é o problema? O cavalo vai morrer, não vai? O problema é que se o cavalo morre, você também morre. Então vocês entendem? As nossas fragilidades, elas não podem ser ignoradas. As nossas fragilidades, elas devem ser assumidas de frente. Eu sou isso, eu tenho isso e preciso resolver. Isso é uma maturidade. Porque uma pessoa imatura, ela quer ignorar que ela tem fragilidade. Eu achei muito bonito quando perguntaram para o Papa Francisco quem ele era. Ele falou: eu sou um pecador. É isso que nós somos. Nós somos um pecador. Somos pecadores que fomos alcançados pelo amor de Deus. E que por mais que nós façamos a experiência de misérias, de pecados, o amor de Deus já nos alcançou. E é somente esse amor de Deus que nos é capaz de voar alto, de nos dar paraíso. E é por isso que a automutilação é você falar: olha, eu não dou conta, e por não dar conta eu vou me negar. Eu vou deixar de ser o que eu sou. O problema é que você não resolve. Dentro de uma comunidade leiga, somente em família eu encontro a felicidade plena? Lembra que a felicidade não está ligada aonde você está. A felicidade está ligada a descobrir uma potência que nós temos. Isto é felicidade. A felicidade não é você estar em uma família. Porque você pode ser a pessoa mais infeliz estando numa família. A felicidade não é ser padre. Porque você pode ser o padre mais infeliz. Depois, a felicidade não está condicionada a local. Você pode estar no Brasil num lugar mais rico, ou estar no Brasil num lugar mais pobre, e ser infeliz, ou ser feliz. A felicidade é descobrir uma potência que nós temos. Eu sou capaz de amar e percebo que sou amado pelas pessoas. Quando é que nós fazemos a experiência da felicidade? Quando nós descobrimos que a nossa vida tem utilidade. Quando a gente percebe que nós não somos útil para ninguém, a gente fala: para que viver? Ninguém consegue estar do meu lado. Eu não consigo fazer nada por ninguém. E aí a gente começa a entrar em crise. Geralmente as crises, elas começam em nós quando a gente desconsidera que nós temos uma potência de amar. Uma pergunta um pouco mais genérica: somos nós que precisamos de Deus ou é Deus que precisa de nós? Deus não precisa de você. Você existindo ou não existindo, Deus vai continuar sendo Deus. Agora, Deus não existindo, você vira um monstro. Basta você deixar se conduzir por aquilo que passa na sua cabeça ou os seus desejos. Então, Deus continua sendo Deus. Agora nós precisamos do amor de Deus, porque somente o amor de Deus nos faz ser melhores. É correto a igreja delimitar conceitos civis? A que ponto a igreja pode delimitar o conceito familiar civil e de pessoas que não professam a fé cristã católica apostólica romana? Excelente pergunta. Muito bem, vamos aqui a algumas
alguns elementos presentes nessa pergunta. Quando a igreja fala de aborto, quando a igreja fala de casamento, ela utiliza elementos religiosos? Nunca. Quando nós vamos dialogar no campo acadêmico, no âmbito político, nós vamos utilizar categorias filosóficas, metafísicas. Qual que é o problema? Se lembra que eu falei para vocês que, por exemplo, a questão da pedofilia, ela não é restrita aos padres. Ao contrário, existe mais fora do que dentro. Depois, por exemplo, a questão da defesa da vida, ela não é só da Igreja Católica. Elas são de pessoas comprometidas com a verdade. Então, quando nós estamos defendendo a família, defendendo a pessoa, nós não estamos defendendo a igreja, nós estamos defendendo a pessoa. Nós não podemos cair. Eu posso falar o nome de uma pessoa aqui? Que ela falou publicamente, não, acho que eu posso. Por exemplo, a nossa deputada Érica Cocai, o que ela falou quando foi aprovado o termo família? Voltamos ao século XVI. Agora eu pergunto, o que ela está querendo dizer com isso? Nós voltamos ao século XVI. Lembra que no século XVI o que nós temos? Idade Média. Então o que ela falou isso? Voltamos ao domínio da igreja. A igreja está querendo meter o bedelho na sociedade. Mas só que quando nós estamos falando desses conceitos, nós estamos preocupados com a pessoa. E vai dizer o Papa João Paulo II, o caminho da igreja é o caminho do homem. E nós, aonde tiver homem, nós vamos estar defendendo os direitos do homem. Porque nós sabemos que todos os homens possuem uma dignidade que ninguém pode tirar. Primeiro, todos os homens são imagem e semelhança de Deus. Só por isso, já nos valeria gastar a vida inteira defendendo os homens. Depois, os homens possuem uma dignidade de pessoa e por isso valeria todos os nossos esforços para poder defender a pessoa. Então não está aqui, nós não queremos que as pessoas, ao defender isso, as pessoas sejam mais católicas. Não, nós queremos que elas sejam mais gente. Quando nós falamos para uma pessoa, olha, você está se destruindo com essa união homossexual, você está se destruindo nesse aborto, você está se destruindo fazendo isso, não é que a gente está falando, não faça isso porque nós queremos que você não seja você, ao contrário, nós falamos, olha, você está se prejudicando, você está se fragmentando, é essa a questão. Nós não queremos homens doentes, nós queremos pessoas sãs, não católicas, sãs, e depois ela vai descobrir no caminho. E depois fizer a pergunta, é correto a igreja delimitar conceitos civis? Primeira coisa é, a igreja tem direito de falar? Tem. Lembra, quando nós falamos que o Estado é laico, quando nós estamos falando nós não estamos falando que o Estado é laicista, ou existe um laicismo. Porque hoje o que fala? A igreja, a sociedade é laica. A igreja não pode intervir no Estado. O problema é que o Estado está em função das pessoas. E se essas pessoas possuem convicções religiosas, essas convicções religiosas devem ser representadas no Estado. Porque não é a pessoa que está em função do Estado, é o Estado que está em função da pessoa. E quando o Estado está prejudicando a pessoa, cabe a todas as organizações da sociedade, não só a igreja, defender o homem. Porque se nós não defendemos o homem, nós vamos destruir a sociedade. Agora pensa, se todos os homens, todas as mulheres desejam contrair uniões homossexuais, a sociedade vai acabar. E não é só nessa superfície a problemática, que vai muito mais, que nós poderíamos falar muito mais. Então, é correto a igreja delimitar conceitos civis? Não é questão de delimitar, é questão de fazer o Estado descobrir a verdade do conceito, a verdade da pessoa. Bom, agora nós temos perguntas que não são exatamente sobre o tema. Então eu vou fazer da seguinte forma, eu vou passar para o senhor ler essas perguntas, né, porque não tinha se preparado, e enquanto o padre está lendo essas perguntas,
eu vou dar alguns avisos aqui para vocês. Gente, novamente, vamos guardar essas pulseiras, vai passar. E vocês precisam conferir o e-mail de vocês. Se tiver uma letra maiúscula, um underline que está errado, um número errado, uma letra, não vai o e-mail. Então, para a gente evitar qualquer problema, confiram o e-mail de vocês para não dar problema e assinem a lista de presença hoje e amanhã. O horário, novamente, qual que é o horário amanhã? Amanhã no workshop? 1h30. E o local será na igreja mesmo. Bem na entrada, vai estar fácil, a gente vai sinalizar. Vai ser bem na igreja mesmo, porque o auditório de lá é pequeno, então fiquem atentos a isso. E por isso, por conta dessa diferença de horário, por começar mais cedo, quem tiver a pulseirinha verde terá preferência no almoço. Depois que o padre responder essas perguntas, a gente vai tirar uma foto, ok? Então, muito bem. A pergunta que fizeram aqui está relacionada à questão dos protestantes. Então, fala, Martinho Lutero saiu da Igreja Católica e fundou a protestante. Ouvi dizer que as motivações dele tinham a ver com a influência que a Igreja estava sofrendo do Estado e por conta do grande número de bens que ela detinha. Isto é verdade? Se não for, qual o motivo, resumidamente? Entendi o recado, viu? Acho que a primeira coisa, aqui está falando, identifica a separação Igreja Católica Apostólica Romana com o protestantismo, ou seja, esse cisma no Ocidente com a relação com o Estado. Nós poderíamos dizer que este foi o efeito, e aí depende de como você quiser avaliar, positivo ou negativo. É interessante a gente perceber que no século V houve a queda do Império Romano. Até então, no ano 300, nós escutamos aquela famosa história nos livros de história de Constantino, de Teodósio, que a partir de um edito colocou então o catolicismo como religião oficial do Estado. Então, ao longo de todo o Império, nesses séculos que ficaram até o século V, o cristianismo ficou como esta religião oficial. No século V, o que nós tivemos? Nós tivemos uma divisão, nós tivemos uma invasão dos povos bárbaros. E com esta invasão dos povos bárbaros, o que aconteceu? Aquela autonomia da religião e preponderância do cristianismo, ela foi sendo diluída. O problema é que, já no século III também, se tinha dividido entre Ocidente e Oriente. O Oriente, que depois foi se desenvolvendo o Império de Bizâncio, ele foi tendo um caráter ligado ao Estado. Enquanto no Ocidente, as diversas realidades, os diversos reinos, os francos, dos visigodos e tantos dos vikings, todos esses foram depois também fragilizando a questão do catolicismo. Mas no Oriente ficou muito forte por conta de Bizâncio e dessa união Igreja e Estado. Desse relacionamento Igreja e Estado se cunhou uma maneira de governar chamada cesaropapismo. Essa maneira de governar une o poder espiritual e o poder temporal. Isso causa benefícios e causa malefícios. E qual é a questão? Muitas vezes o Estado usava da Igreja. Por exemplo, basta a gente olhar para a evangelização do Brasil. Quem é que chegava primeiro? Chegavam os jesuítas evangelizando. Ou seja, primeiro nós damos a ideia religiosa e com a ideia religiosa a gente consegue inculcar nas pessoas a ideia de um imperador divino, de um imperador que possui uma consagração divina. Então, ou seja, é sempre muito bom para o império estar ligado a uma religião. E com isso acontecem os abusos. Por exemplo,
A gente, no tempo do feudalismo, a gente via que, por exemplo, cada senhor feudal pedia para ordenar bispos para o seu feudo. E o que acontecia? Muitas pessoas que não tinham vocações, muitas pessoas que não estavam comprometidas com a causa do Evangelho, estavam nas lideranças. E o que isso acontecia? Escândalos de poder, escândalos morais. Então, e toda a problemática aí. Nós poderíamos dizer que eu acho que uma das coisas que motivou Lutero, claro, por debaixo tem essa relação igreja-estado, que causou essas perversidades, às vezes, no trato e na maneira de agir da igreja. Mas, ao mesmo tempo, uma problemática muito grande está na problemática sacramental. Lembra como Lutero começa a combater e a questionar a igreja com os sacramentos, principalmente da Eucaristia. O que Lutero falava? Como pode o Santo dos Santos vir através de um pecador? Lembra, nesse período, existiam algumas perversões morais dentro do clero. Eu não sei se vocês sabem, o que acontecia? Existia o alto clero e existia o baixo clero. O alto clero eram de famílias nobres, ou seja, a família dava sustento a esses padres. É tanto que esses padres estudavam nas melhores universidades, assumiam igrejas grandes. E o que aconteceu com os pobres do baixo clero? Eles não estudavam, então já não eram muito bons de doutrina. Depois, eles não tinham como se sustentar. E o que começa? Eles começa a intenção de missa. Então, através da intenção de missa, vamos começar então a poder sobreviver aos sacramentos e tudo mais. E o que acontece? Nesse meio, como muitas pessoas que se ordenavam, não é que estavam convictas disso, que é a perversão moral. E nisso, por exemplo, Lutero ficava se questionando: como é que pode um padre que é pervertido moralmente oferecer para nós a pureza do sacramento? E o que aconteceu? Por causa da falta de moral dos sacerdotes, ele nega o sacramento. Então, olha que absurdo. O que ele falou? Já que então uma pessoa pecadora não é capaz de dar um sacramento puro, então o sacramento, não existe sacramento. Então, por causa dessa negação de sacramento é que vai surgir. Por exemplo, a questão do sacramento da Eucaristia foi uma grande discussão. Então, se não existe sacramento, logo precisa ter padres? Não precisa ter padres. Se não precisa ter padres, existe liderança na comunidade? Se não existe liderança na comunidade, precisa de igreja para entender e interpretar a Escritura? Então, logo você já cancela o magistério. Não. Você cancelando o magistério, então existe alguém para guardar a defesa da fé, o depósito da fé? Então logo não precisa de igreja, só precisa da palavra. Vocês entendem como ele vai ligando uma coisa com a outra? A partir de toda a situação social que vai se gerando, se desestabiliza a questão sacramental. E a partir da questão sacramental, você desestabiliza a situação institucional. E logo, então, não tem precisão de ter uma instituição que se diz fundada por Cristo. Ok. Então, Padre Arnaldo, muito obrigada. Uma salva de palmas para o Padre Arnaldo. Foi sensacional. Uma pequena lembrancinha, Padre. Agradecer muito aqui a sua presença. A gente sabe que, como é que todos os embaraços, temas polêmicos, mas foi tudo muito didático, muito bem esclarecido. Então, só podemos agradecer. Bom, gente, então, antes de tirarmos a foto, mais dois recadinhos. Após aqui a nossa foto, vocês vão ter um intervalo de meia hora, então vão poder fazer o que quiser, lanchar, tomem muita água, está muito quente, né? E após teremos a adoração aqui no ginásio. Então, por isso, como vamos ter a adoração, eu vou pedir que cada um leve a sua cadeirinha lá ao fundo, que a gente vai empilhar as cadeiras. Então, nos ajude, Chris. Se cada um
conseguir fazer a adoração. Então aqui a Larissa pediu para eu repetir esse recado. Gente, não saiam daqui sem assinar a lista de presença, sem conferir o e-mail, porque senão a gente não vai conseguir mandar o certificado.